Vamos que vamos, meus amigos, estamos aqui para mais um ADPAT Podcast. Sim, hoje o tema é especial. Por quê? É argamassa, argamassas especiais, argamassas industrializadas. Então, fique ligado que hoje teremos muito conteúdo técnico sobre algo interessante. Antigamente, como que se produzia argamassa? E como que é hoje? O que a industrialização trouxe de benefício para a nossa tão amada e importante argamassa dentro de uma obra, certo? Então acompanha aqui porque este podcast é um oferecimento Serpol, nossa grande empresa referência de recuperação de fachadas, de estruturas, trabalha com soluções incríveis em fibra de carbono, recuperações especiais de revestimentos. É o seguinte, se você é técnico, patologista, engenheiro diagnóstico, atua nessa área, tem um QR Code em algum lugar nessa tela, não tem, Gi? Então, beleza. Pega o teu celular, escaneia e faça um contato com a Serpol. Eles têm um sistema de indicação, né, de recomendação para conectar os patologistas com os clientes, enfim. Você não vai se arrepender, essa parceria é super legal. Certo? Isso posto, quero apresentar os nossos convidados especiais. Felipe Teixeira, a Cris. Posso chamar de Cris? Por favor, Cris. É Cris. Então, bem-vindos ao nosso PatoCast. Muito obrigado, Cris, pela sua presença. Nós que agradecemos. Uma honra muito bom estar aqui, né? Não? A gente sempre vê acontecer e olha que legal. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de argamassa, que é um tema que a gente começa, que a gente é apaixonado. Eita, Vamos segura aí. Vamos ficar aqui a tarde inteira. Perguntas depois, mandem que a gente vai respondendo. Olha só, para vocês terem uma ideia, reparem que é o primeiro podcast que tem café na mesa. Não, porque é argamassa e já sabemos que hoje tem assunto. Inteira, né? Falaram que Se quando deixar... o Felipe fala de argamassa... Felipe, segura aí, porque o Felipe começa, a gente tem que falar, Felipe, a gente precisa ir embora, porque esquece, né? Apaixonante. E quando tem dois na mesa, hein, Teixeira? E a Dois Cris, Felipe, hein? A Cris, ela fala assim, mas ela não fica atrás não, hein, Cris? Eu fico. Há controvérsias, Há hein? controvérsia. Bem-vindo, Dois Xará. Felipe, um Felipe e o Felipe agora. O Teixeira E o Lima? e o Lima. Pronto. Assim Olha não só, tem. tá não tem resolvido. dúvida. Se Isso um aí. já fala, imagine dois. Bom, Filipão, que honra, cara. Tá aqui com você, com a Cris aqui. Você que hoje é um dos nomes aí da patologia, da engenharia Referência pra diagnóstica. gente, é uma referência. Uma referência muito grande, né? Se falando aí de inspeção e um tema que é muito importante, que é a argamassa, que está ligado aí principalmente nas fachadas, né? Que a gente vê você falando bastante e trazer um pouco desse tema aqui pro pessoal é bem importante, bem interessante. Se o tema é argamassa industrializada, eu não posso deixar de perguntar. O que é argamassa industrializada, meu amigo? Bom, Felipão, a argamassa eu acho que é um sistema, é um componente muito simples, né? Se tratando aí da engenharia, a argamassa ela é composta de cimento, areia e aditivos ou adições, né? Aglomerantes. Tão simples, né? Fala sério. Só isso. Simples assim. Simples assim. Parece Perfeito. simples, né, Cris? Parece sim. Posso falar uma frase do Fernando Gaal? O simples é o complicado que foi resolvido. Boa. Gostei dessa, hein? Né? Gostei. Então a argamassa ela é simples, porque era complicada e alguém resolveu. Pegou a areia na mão, né, Ivan Cavaleiro? É o Ivan Grande me ensinou o que era argamassa sentindo na mão, como você faz uma curva, como você descobre a curva ideal para um revestimento, para uma estrutura, para uma colante que é totalmente diferente. Então, tem e fazer assunto tudo aí. isso ficar dentro de um saco. Exatamente. Um pequeno enviar. saquinho, né? É isso aí. Organizadamente. Eita. E a parte que relaciona a argamassa industrializada ali é todo o processo de controle de dosagem, quando eu produzo ali o material, né? Seleção dos materiais. Seleção começa ali, né? Se a gente for pensar na nossa cadeia, começa com a seleção de materiais, com a seleção dos equipamentos, Exatamente. todo o processo automatizado. Então, assim, como a gente produz a nossa areia? Um grande diferencial é nós produzimos a nossa areia. Por isso que a gente precisa entender como é a areia, qual é a composição da areia, como existe uma
curva granométrica. Quer dizer, você começa a pensar, é tão simples, você está pensando em curva granométrica, como que você fecha uma curva? E os processos industriais e os equipamentos? Nossa fábrica, por exemplo, falando em, não tem como não falar da nossa fábrica, é tudo de última geração, totalmente automatizada. Então, você pega ali na nossa... O que é uma argamassa industrializada? Você vai pegar um cimento especial, você vai pegar uma areia, que é toda composta em fina, média, grossa, fazer essa composição e pegar ali o que tem de última geração, junto com os aditivos especiais, e transformar ela para entregar dentro de uma obra. Isso que a Cris falou é legal, porque assim, quando a gente fala em argamassa, é um termo muito amplo, né? Porque quando você pergunta para um leigo o que é uma argamassa, ela já relaciona ou a um rejunte ou uma argamassa colante. Mas quando você pega ali na linha de produtos, ali você vê que a argamassa ela é uma argamassa que serve para assentamentos de blocos sem função estrutural, para alvenarias estruturais, para assentamentos de blocos estruturais cerâmicos e de concreto, para revestimentos internos, contrapisos, fachada, né, que é um ponto, argamassa colante, rejunte. Então, todas elas são compostas ali de cimento e areia aditivo. Só que cada uma tem um componente ali essencial para que ela tenha um tempo em aberto maior, para que ela tenha uma boa trabalhabilidade, para que ela dê aderência, para que ela dê resistência. A força de impacto, né, que o pedreiro precisa para poder jogar. A gente acha que é um negócio tão simples, chapar a massa, mas o impacto até você pegar dela, a colher do né? pedreiro e tentar chapar ela. Então, toda essa trabalhabilidade, então, ela não pode ser pesada, então ela tem que ser no tempo ideal, o tempo de caixote. Aí, poxa, precisa estudar nela para ele aplicar e depois ele vir sarrafiando. Como ele faz esse processo? Quanto tempo fica? Olha, não pode colocar e depois misturar água. Não, doutor, peraí, vamos explicar como que funciona, como é esse tempo. Poxa, tem a questão de perda. Não, se você vir ali com uma bisnaga, fazer ali a questão certinha de assentar, você vai ver que você não tem perda. A tua perda é mínima possível. Ela vai assentar bem, você vai ter a espessura correta. Então, assim, é um mundo à parte. Você já viu, né? Eu sou super fã de argamassa, total. E dentro na construção de uma obra, né? Nós temos diversos elementos, componentes, materiais, enfim. Concreto é apaixonante, não tem como ser engenheiro e não se apaixonar por concreto. Ok. Só que eu tenho um carinho especial, que a Priscila não me ouça, pela argamassa. Cadê a Priscila? É isso aí? Né? A argamassa podia se tornar um elogio. Vou falar pra Pri hoje. Você tá uma argamassa hoje. Gostei. Gostei. E você sabe que Fica aí uma boa propaganda para Ecomix. É isso aí, você sabe, mas quando a gente para pensar, eu venho do concreto. A minha história técnica é do concreto. Aí, poxa, eu não entendo, venho para argamassa. Na hora que eu comecei a estudar a argamassa, eu falo, não, concreto é masculino. E a argamassa, ela é cheia de dedo, ela tem que ser feminina. Vamos ver se tá certo. Não tem como, é isso aí. Nós vamos trabalhar aqui então, pra gente dar uma resumida. Tem a argamassa de rejuntamento. Exato. A argamassa de rejuntamento, ela é uma argamassa que eu vou deixar à parte. Ok. Porque ela é uma argamassa estética. Ela brilha. Ela faz parte da estética. Tirando essa, por que eu sou muito fã de argamassa? A argamassa de assentamento. A argamassa de contrapiso. A argamassa de revestimento interno. A argamassa de revestimento externo. A argamassa de fixação de uma alvenaria. A argamassa de chapisco. Essas argamassas, por que elas são lindas e maravilhosas? Um dos aspectos que eu vejo delas, cara, porque elas ligam uma coisa na outra. Componente a outra. Elas não são a ponte final. Elas são a ponte que liga. Você não tem a argamassa exposta. Vai vir uma pintura. A argamassa colante. Vai vir uma cerâmica. Você nunca tem argamassa aparente. Você não tem argamassa aparente. Então, em tese, quem está nos ouvindo, nos vendo, se talvez não for da área e está acompanhando, se eu pedir para você olhar ao teu redor, e faça esse exercício você técnico, olhar a tua casa, olhar ao teu redor e fala, mostre para mim a argamassa. Dificilmente você vai ver a argamassa. Só nem sabe o que é. Você não vê a argamassa, mas ela tá ali, conferindo o quê? Regularizando a base
seja em contrapiso, seja em parede, Isso aí. dando planicidade. E tem uma coisa que poucos acabam lembrando. Quando pensam, eu posso aplicar sem a camada de argamassa? Olha só. A argamassa, a tríade, absorve tensões. Exatamente. É a argamassa que faz essa absorção de tensões dos blocos, né, no assentamento. É isso aí. Os blocos estão acomodando. E se a argamassa ela for muito rígida, ela não absorver, ela vai transferir essa carga. Então a argamassa ela faz um trabalho dentro do sistema edificação incrível. Ela absorve tensão e devolve a tensão ali para que, estou falando muito simplificadamente, para não trincar. A estrutura está trabalhando, a argamassa está absorvendo para não passar para a cerâmica. Gente, ela faz um trabalho silencioso, a argamassa ela faz um trabalho funcional, mas quem aparece é a cerâmica, quem aparece é a tinta, quem aparece é a textura, quem aparece é o piso, é o revestimento, quem aparece é o gesso, quem aparece é a massa corrida. Viva a argamassa? Viva a argamassa. Oh, olha só, hein? Entendi. Por isso que a argamassa é linda, né? Por isso que ela é cheia de dedos e tem uma... Você percebe detalhes, né? Detalhes. Essa questão de tensão. Nunca se falou tanto em módulo de deformação. Para argamassa, você escutava isso aí lá no concreto. Agora a nova norma fala exatamente muito nisso. Como você tem essa trabalhabilidade, você tem argamassa colante flexível, super flexível. Então você tem a flexibilidade, ela precisa estar se movendo ali junto com o prédio. Se colocar numa fachada, você vai pensar em argamassa, vai ter aqueles porcelanatos lindos, enormes, tudo. Ah, não. E a argamassa? Não, doutor, peraí. A argamassa tem a super flexível, você tem toda uma trabalhabilidade, ela está recebendo ali toda a parte do sol, ela absorve do tempo. Hoje no Brasil, você tem um dia amanhecendo com menos 5 graus. O gradiente térmico é muito alto. É muito alto. No meio do dia, você está com 30 graus. No final, você está de novo com 18, 20, até sair em 0 graus. Como você absorve? Como você tem essa trabalhabilidade? Essa argamassa industrial. É aí que eu queria chegar, porque daí o poder e a importância da industrialização. Eu acho que a Ecomix vem, então, para trazer essa potência positiva para a indústria. Isso eu queria saber de vocês. Porque se a gente tem... E eu estou errado em falar que temos que tomar cuidado com a argamassa, porque ela é não manutenível. Como ela está oculta, tem uma camada de proteção na frente, a pintura eu posso dar mais uma lixadinha, mais uma pintadinha. Mas a argamassa está ali oculta. Se der problema na argamassa, em um revestimento cerâmico, eu tenho que transpor o revestimento cerâmico para chegar até ela. Então ela complica um pouco mais. Sim. Por isso que a atenção que a gente tem que dar na argamassa, ela é primordial, porque não é ela que vai aparecer. Ela vai ficar ali oculta, então ela tem que ter uma vida útil de algo não manutenível. Isso aí. Não é? Total. Mas antigamente, argamassa, gente. Qualquer profissional vai lá, vai colocar pegar o saco, vai pegar traço, areia, né? O famoso traço ali, de cimento, areia, cal, mistura. O pedreiro sabe muito bem chegar na consistência ideal, como ninguém. Ninguém conhece de consistência de argamassa do que alguém que pega realmente na colher e faz acontecer e produz uma boa argamassa. E muitos prédios estão construindo as até assim. hoje, né? Mas evoluiu bastante, então, né? A tecnologia. Olha os pés direitos hoje, olha o concreto que você está usando. Então, assim, a engenharia evoluiu. Então seria a industrialização, pegar o conceito básico... Sim, total. Levar para a indústria, produzir aquela argamassa em ambiente controlado e levar para o canteiro de obras não mais as matérias-primas... Primárias é ótimo, né? Enfim. Mas isoladas. Isoladas. Gostei, demais. Não. Já vamos levar um saco com tudo ali dentro para adicionar água no canteiro de obras. Estamos falando de uma argamassa industrializada na versão ensacada. Com a tecnologia para a sua necessidade. Perfeito. Revestimento externo, revestimento interno, então, todos os pontos que você colocou tão bem. Então, a quantidade de água
própria, específica Tá. para aquilo lá. E o único controle que se tem na obra é a adição de água. É a adição de Exato. Você tocou num ponto, Felipe, que é exatamente o que a gente... É o argumento que a gente usa para convencer a obra que a argamassa industrializada ela é totalmente viável. Porque, assim, quando você vai para uma obra, você tem lá o ajudante, o servente, o pedreiro que está ali na frente, ali aplicando a argamassa, e para que você tenha um sistema efetivo ali, muito bem aplicado, você depende de uma série de etapas. Então, vem desde a escolha do bloco, do assentamento da alvenaria, né, do preparo da estrutura, do chapisco. Então, cada etapa, por isso que a gente costuma falar que é o sistema de revestimento, né, ligado a isso que você acabou de comentar. Então, para que o sistema de revestimento ele esteja equivalente, ali, adequado para receber ali um acabamento final de textura, ele precisa ser executado da forma correta. Então, o que eu tenho que fazer? Preparar bem o chapisco, homogeneizar adequadamente, seja o chapisco feito em obra ou chapisco industrializado, que é muito comum o pessoal usar ainda nessa etapa uma argamassa fibriada em obra. E aplicação. E o que está ligado ali? A mistura do produto, que é o que a Cris acabou de falar, a adição de água, o controle do tempo que aquela argamassa vai ficar em aberto até a aplicação e a aplicação em si. Então, quando nós vamos para esse momento da aplicação numa estrutura de concreto ou numa alvenaria, o pessoal tem que fazer uma avaliação ali, por exemplo. Se você aplica num bloco de cerâmico, por exemplo, e numa estrutura de concreto, nós temos bases com absorção bem diferentes. Então, o pedreiro ele vai dar um acabamento na alvenaria e se ele der no mesmo momento ali, um acabamento numa estrutura de concreto, aquela argamassa vai estar mole. Então, você tem que criar ali procedimentos para que você consiga controlar nesses momentos, todas essas etapas, aplicação, preparo, a conferência da base, se ela vai estar adequada, e até mesmo o acabamento. Por que não o acabamento, né? Por que eu vou acabar ao mesmo tempo ali o concreto e a alvenaria, sendo que ele tem momentos diferentes, sendo que ele tem absorção diferente? Então, aquela argamassa ela vai estar ainda um pouco mole. Então, são alguns detalhes que a gente coloca assim nos treinamentos, né, Cris? Muito. Que é muito importante do pessoal de campo estar avaliando bastante ali, porque isso influencia no sucesso final. No sucesso final. E a gente vê lá na obra, quando a gente faz o preparo com o nosso cliente, com a equipe de base, com a equipe de pedreiros, empreiteiros, a diferença que é. Muda radicalmente. A aceitação do pedreiro, quando ele começa a usar a argamassa, ele fala assim, não, aqui eu rodo na obra. Não, peraí, deixa a gente te explicar. Olha a facilidade, olha o armazenamento, né? Então, você começa a pensar na sua cadeia construtiva. Então, assim, olha o armazenamento. Então, eu chego com material, eu coloco esse material num lugar arejado, num lugar pronto. Você vai lá no andar, você já pega isso daí e aí a gente dá o treinamento. O pedreiro, no início, ele fica... agora ele vai acostumando, ele não quer outra. Não. É muito prático. Principalmente porque ele começa a prestar atenção nessa base, nessa questão do assentamento, nessa ponte de aderência tão importante que o pessoal, às vezes, esquece dessa atenção. A gente está vendo aí toda essa questão com chapisco. Então, essa preocupação nossa em trazer um material bem preparado, numa curva correta, com o cimento correto. Então, para que ele tenha, né, cada vez mais essa aderência. Você vê aí hoje blocos, você está falando em assentamento estrutural, que antes você falava em 18 MPa, o engenheiro fala, nossa, chega, estão vendendo 30, estão se falando em 35. Quer dizer, a nova norma agora vem para corrigir alguns pontos, vem para ajudar e ajustar, mas cada vez mais a gente precisa ter esse conhecimento na obra. É isso, muito importante. Que tal os 3 P's? Aqui na DEPAT, tudo é tríade. A gente adora o procedimento tríade. Tudo 3. Gostei. Tudo tríade. E você falou uma tríade interessante da Ecomix.
Ai, meu Deus. Crescer, Sobreviver e perpetuar. perpetuar. Na verdade, a organização Polimix, ela vem, né? Essa é o principal. Ela se, como eu diria para você, ela se baseia, né? Ela se inspira justamente foi do Norberto, não, Odebrecht. Exatamente. Crescer, sobreviver e perpetuar. Tríade. E olha essas tríades. Eu tenho 2 tríades para vocês aqui. Normalmente, por podcast, são umas 3, 4, mas vamos começar com 2. Primeira são os 3 P's. O sucesso, então, do tudo que vocês estão comentando sobre o sistema de argamassa numa obra, vai do processo, pessoas e produtos. Exatamente. Sucesso, pessoas e produtos. Boa. Processos, pessoas e produtos. Processos, A Ecomix pessoas e produtos. entrega o produto. Um produto de extrema qualidade só vai ter sucesso no final se for aplicado por pessoas que foram treinadas nos seus processos. para usar esse material. Perfeito. E se elas usam os processos adequados. Por isso que é uma tríade. Tá vendo o tripézinho aqui do microfone? Tem importâncias equivalentes. Ou seja, um excelente produto com excelentes pessoas, mas sem processo bem definido, não vai dar bom. Um excelente processo, uma excelente pessoa para trabalhar naquilo, mas o produto não tem a potência para entregar o resultado, também não vai dar certo. E por fim, produto bom, processo bom, mas se o profissional, o pedreiro, não for treinado adequadamente para aplicar o processo e entender o material, também pode ser que não dê bom. E nesse caminho, a gente precisa trazer, por isso que nós trazemos na ADEPAT, e vamos trazer mais, vocês da indústria. É trazer quem detém a tecnologia do produto, para quem conhece e lida com os processos, e nós juntos irmos treinar as pessoas. Nossa, ficou bom isso. Ficou muito bom, ficou meio Power Rangers, né? Gostei, hein? Né? Super Saiyajin. A gente une quem detém o produto com quem detém o processo e vamos juntos treinar as pessoas. Porque nos 3 P's, se cada P estiver correndo de maneira contrária, você vai ter um excelente produto na obra, que não vai ser armazenado adequadamente, que não vai ser misturado, homogeneizado adequadamente. Só as palavras às vezes faltam ali pra gente, né? Isso equipamento adequado. Vai ser aplicado sem preparar a base, vai ser aplicado sem realizar a cura. Enfim, é receita para dar ruim. Aí podem condenar, achar um vilão e falar que foi o produto. Exatamente. Isso aí. A gente vê muito isso, né? A gente vê muito. Quando a gente vai dar treinamento, e essa foi uma dos pontos que eu conversando bastante com o Felipe há um tempo atrás. Não, a gente precisa se associar, a gente precisa procurar parceiros que trabalhem nessa área e que vejam e conheçam isso. Então, poxa, vamos procurar. Então, a gente conheceu ali o Felipe, conheceu o Brits. Um abraço pro Brits, hein? Um abraço pro Brits. Grande dele. O cupido dessa história. Foi ele mesmo que foi apresentando pra gente, olha, poxa, tá aí, olha, a gente precisa estar próximo. São pessoas que conhecem ali o ponto, que vão nos ajudar a treinar as pessoas a fazer corretamente, né? A fazer o processo correto. Então, você tem um bom produto, tem um bom processo, e eu preciso de uma pessoa. Eu preciso de pessoas treinadas, que conheçam, que tenham essa paixão, igual você tem, igual nós temos aqui, uniu as 2 paixões. Felipe, a frequência tá na mesma vibe. A frequência tá ali, né? Apaixonante o assunto. Treinamento Argamassa, eu te amo. Sai perfeito. Pensa nessa aqui, Fê. Alguém... vou pesar o clima. Nossa, agora vem. Ainda bem que você tá aqui, Felipe. Vamos embora. Vamos ressuscitar um profissional de tecnologia, né? Tecnologia aí de computador, essas coisas, que infelizmente faleceu há 30 anos atrás. Ele ressuscita e pumba, brota aqui. E a gente fala, mexe aí nos computadores. Vai saber fazer alguma coisa?
Ele vai Nada. falar, o que é isso? Totalmente. Não, eu quero o computador. O que você Não, acha, mas Gi? é o Essa smartphone tecnologia? aqui, Difícil, né? Alguém de 30 anos atrás ressuscitar que fazia 30 anos atrás, ter que mexer nisso tudo aqui. Mudou tudo. Totalmente. Agora, vamos ressuscitar um mestre de obras que há 30 anos atrás nos deixou. Se colocar ele no canteiro de obras, ele acha, vai parecer que é igual a 30 anos atrás. Sim. Ele vai ver as mesmas formas de madeira, na maioria dos casos, colocar concreto, aço, ele vai ver areia, cimento, ele vai ver o cimento, um pó cinza dentro de um saco. Vai achar que é igual há 30 anos atrás, né? Não, logo o cimento, com tanta Exatamente. mudança técnica. O cimento é cinza igual, talvez um pouquinho um tom mais claro, um tom mais escurinho e tal, igual. Só que o que está ali dentro ficou diferente. A argamassa que se produzia há 30 anos atrás é diferente. Ainda levamos bloco por bloco na obra, ainda assentamos bloco por bloco, trava-língua, ainda fazemos alguns processos artesanais, mas muita coisa mudou. A argamassa colante, como que se assentava 30 anos atrás? Cara, essa é... E aonde eu quero chegar? Que eu trago pro pessoal da obra. Não é que você, meu amigo pedreiro, que a gente está todo dia na obra, não saiba fazer com essa argamassa. Só que, quimicamente, o que está aqui, a gente fala assim para simplificar, é diferente de 20 anos atrás, que é quando você começou. Os produtos são Precisa ser misturado de maneira diferente, precisa ser vista a densidade da massa. Então, parece que é igual. Mas se você usar os mesmos processos que se usava há 30 anos atrás, nos produtos atuais, vai dar problema. O que nós precisamos, então? Treinar essa equipe para atualizá-los. Porque, numa boa, o óbvio só é óbvio para quem foi instruído. É isso aí. Exatamente. Se ninguém levar essa informação para o pedreiro, ele só tem um jeito de usar argamassa. É isso aí. Tô errado? Não, pouco. completamente. E como que a gente muda isso? Industrializando a construção civil. E como que a gente está começando? Industrializando alguns materiais. Há décadas atrás, se produzia concreto em obra. Não é isso? É isso aí. Hoje já se pensa em produzir concreto em obra? Hipótese nenhuma. Ok. Nós estamos numa transição. Ainda há produção de argamassa em obra. E nada contra. Tem muitos profissionais que estão trabalhando nisso. Sim, é possível. tem uns edifícios. É exatamente totalmente possível você produzir em obra, canteiro de obras. Só que você vai ter que montar um laboratório ali dentro, basicamente. Tem. Controlar a umidade da areia, controlar os materiais, controlar a dosagem. Ver todas essas questões de norma, né? Aderência, como que você vai Será? ter, os módulos. Quem que vai assinar? Você vai assinar? É. Então, Então, se assim, o começa normal... as perguntas, né? Vamos industrializar. Como que nós vamos fazer? Vamos industrializar. Aí veio, então, uma Ecomix e falou, eu vou fazer essa parada. Sei lá, o Eco se juntou com o Mix, falou, vamos tocar a ideia aqui. Vamos pegar essas matérias-primas, vamos trazer para cá, a gente prepara elas e reduz os processos em obra. Já leva lá, bonitinho, adiciona água, já coloca vem na embalagem, a quantidade de água, vem, né? só colocar Mas aí lá. na obra eles usam capacete graduado, né? Não, tem que usar, né, um balde graduado para saber, mas enfim. Fala desse capacete graduado, mas Sempre tem. Sempre tem. Quem Você foi numa viu? obra e nunca viu um... Quem nunca viu, né? Não, Capacete Tô de um ajudando. tambor. nunca foi em obra. Se alguém falar que não tem, nunca foi em Essa obra. é clássica. Não. Me digam, agora eu quero conhecer um pouco dentro dessa industrialização, qual que é o papel da Ecomix nessa industrialização? Como que ela surgiu, o que ela quis se meter nessa parada e falar, eu vou industrializar essa argamassa dos diversos itens e vou entregar para a construção algo de alto nível industrial. A gente pode parar para pensar, né? A organização Polimix, ela tem o concreto, ela tem o cimento, ela tem a pedreira, e a questão de uns 15 anos atrás surgiu e a argamassa? A gente tem o concreto, precisamos ter a argamassa. Surgiu essa ideia. Surgiu aí a ideia de ter esse produto da argamassa. E a Ecomix, você tem a pedreira ali dentro, a gente pensou assim em ter a questão toda de sustentabilidade. Então a gente tem hoje uma brita graduada, que passa por todo um processo interno. Você tem menor CO2, né? Então, eu estou com uma pedreira, você tem impacto total na questão aí do CO2 no ambiente.
Só Então, complementando essa questão da sustentabilidade, Cris, que é um ponto muito importante. Hoje, se a gente fosse receber aqui na nossa planta, em Santana do Parnaíba, areia seca, a gente teria que transportar 600 quilômetros todos os dias. Cada viagem, de 34 toneladas aproximadamente. Então, por estar localizado dentro de uma pedreira, a gente transporta 2 quilômetros. Entendi. Você já imaginou esse impacto? Além do CO2, o impacto no meio ambiente... A fábrica é dentro da pedreira. É dentro da pedreira. E aí, que legal. Tudo hoje que envolve concreto e argamassa, você extrai areia, né? Ou de rio, ou de barranco, que o pessoal fala. Não existe mais então, existe um impacto natural é muito forte. E tem que ter essa preocupação. E essa licença de operação dos portos? Então, assim, você começa. Aí começou esse estudo, a gente resolveu apostar dentro de uma questão sustentável mesmo. Então, vem aí essa questão do Ecomix. A nossa brita é uma brita que passa por todo um processo dentro da pedreira e depois dentro da nossa fábrica passa ali por um mecanismo, a gente chama de VSI, né, que moe as britas para tornar elas bem redondinhas. É um britador, né? Um britador específico. Geração de areia para argamassa, né, Cris? E aí vem todo o estudo para qual tipo da argamassa, qual a composição cronométrica. Um abraço para o Ivan, ele que me explicou ali toda essa composição, como parceiro que a gente sentia, né? Junto com o Brits, aí ele foi ensinando, a gente foi estando mais próximos da obra. E o que a obra está precisando? Então, essa questão de sustentabilidade hoje pega muito. Se você pegar ali na visita que vocês estão convidados aí para ir na nossa fábrica. Você quer ir na fábrica da Ecomix? Coloca nos comentários, manda um direct. Quem sabe te dá uma oportunidade aí de fazer um evento lá. Aí sim. E a gente recebe muitos nossos clientes dentro da fábrica e você vê que tem realmente essa questão de sustentabilidade. Isso não é só uma questão de apresentar, não. Isso está na nossa veia, é direto. Então, lá dentro desse processo, então você tem equipamentos de última geração e tem toda essa particularidade de sair. Aí a gente tem 3 linhas, né? A gente tem a linha básica, a gente tem a linha colante dentro da fábrica, então são aditivos especiais, é uma linha toda especial para colante. Colantes são sacos de 20 quilos, em geral tem aí 18 meses, né, de durabilidade, que a gente costuma dizer, e tem os silos. Nós esquecemos da validade, boa. Eu falei durabilidade, né? Não é durabilidade, é validade dentro do pacote. E tem uma linha de silos. Então, a gente ainda fornece argamassa ensacada, ensilada, ensacada e em silo. Na verdade, hoje a gente vê que é o nosso futuro numa cidade como São Paulo, que você tem problema de logística, como você entrega na obra, os canteiros cada vez menores. Aí você tem ali os silos de normalmente 20 toneladas, né? Sistema gravitacional, sistema seco. Então, isso é a nossa fábrica. Então, você começa a ver o que é uma coisa tão simples. E para cada um desse momento aí, a organização como um todo pensou, a gente precisa entregar o material na obra. A gente precisa ter a solução para o nosso cliente. Qual é a solução para o nosso cliente? Estar próximo a argamassa industrializada. Pensando em argamassa, tem o concreto e tem a argamassa industrializada. Voltando, só complementando o que a Cris falou, aí voltando àquela questão do canteiro de obra, né? Quando a gente compara o cara que fazia argamassa no canteiro, e a Ecomix traz a solução com o ensacado, que você deixa de ter controle de 3 produtos na obra, passando a ter só um, com apenas a função do ajudante. Colocar o saquinho ali no misturador e adicionar a quantidade de água dentro do tempo determinado. E aí a gente oferece, além disso, o sistema de silo, que é um sistema para estoque de argamassa seco dentro da obra. Então, você não precisa de um estoque tão grande, ali um espaço ali de 9 metros quadrados. Nem ocupar a obra para isso. E com um misturador na base. Então, ou seja, o cara vai apertar um botãozinho, a argamassa já vai sair pronta pro cara. E ainda leva pro andar. E aí você não precisa nem ter cremaleira mais. Sistema que manda a argamassa pro andar. E olha aí o cara não precisa usar a cremalheira mais para transportar, que é um dos principais gargalos dentro de obra hoje. Perfeito. Então, assim, você já entrega pronto. E se quiser projetar também então, tudo isso envolve a questão da qualidade, né, que são os processos que nós falamos. São os 3P que nós falamos.
Pessoas, processos e produtos fazem A Processos. quantidade de pessoas que estão envolvidas no processo, que gera uma redução de custo para a obra, e aí o controle ali e uma assertividade no prazo da obra também. Então a Polimix, incrível saber, a gente tem que, quando a gente vê um saco de argamassa e vai para todos os tipos de materiais, e isso que nós queremos trazer aqui, o que está por trás. É o que está por trás. Você Que tem quando uma chega- organização forte, que acredita quem no são as treinamento, pessoas que nas estão por pessoas. trás? É o ser humano, né? Então a Polimix, que é concreto, com a sua experiência no concreto, falou, eu vou então agora usar a minha experiência para argamassa. Como você- Concreto, cimento, Cimento. agregado. Então, assim, você vê que as pessoas não conhecem, muitas tem noção. pessoas não conheciam que a Ecomix É é da da Polimix. Você me falou assim que o pessoal lá, eu fico imaginando assim, né? O pessoal lá da diretoria, né? Tava lá, nós temos o concreto, que é o masculino. Ele está só. Faremos uma ajudadora idônea. Nossa, não, olha só. Criemos a argamassa. Como você Essa eu não tinha Felipe, essa é você. Essa nós não tínhamos pensado. Mas Olha só. eu nem sei se eles sabem que eu faço essa associação. Concreto masculino, argamassa Pronto. toda feminina. Agora está completo. Nossa, olha só. Fiquei até vermelho agora, ó. Desculpa aí, ó. Mas por que o concreto ele é masculino? Porque ele só precisa da forma ali, você joga ele dentro, né? Dá resultado em 28 dias. Dá resultado em pronto, 28 parou. dias, acabou. A preocupação dele é resistência. Os concreteiros vão começar a Vão brigar ficar com a doidando, gente. né? Não, desculpa aí, ó. Se você quer responder, vamos fazer um podcast aqui do concreto. Não, nós estamos brincando. Não, a gente Resumidamente sabe. É isso, assim. A argamassa, ela depende da trabalhabilidade. Lindo e maravilhoso, mas pode dar problema. Como qualquer componente, Isso aí. qualquer material, qualquer Esse é o sistema de ponto. edificação. Tecnicamente, na argamassa, vamos falar de uma argamassa sobre uma parede, tá? Nós temos, até para quem está estudando, quem está se especializando, os patologistas, tem a 13749, uma norma sobre argamassa, revestimentos de argamassa, muito boa, que ela é um dos poucos, se não for o único, que eu encontrei pelo menos, anexo e norma que trata de fenômenos patológicos. E trata alguns fenômenos patológicos no revestimento argamassado. Perfeito. Muitos dos problemas patológicos que nós vemos na argamassa podem ser, é isso que eu sempre trago nas nossas aulas. A argamassa é ela que vai aparentar o problema. Tá bom? O sinal, a manifestação patológica é na argamassa. Um bom patologista tem que primeiro responder uma pergunta quando está fazendo a inspeção. A argamassa é vítima ou é vilã? Nossa. Tá bom? Porque o sinal é na argamassa. Senão não é a Vou massa. trazer para simplificar aqui. E a norma traz esses dois tipos de manifestação patológica em argamassa. Fissuras mapeadas, fissuras geométricas. As fissuras geométricas no revestimento argamassado, fissuras verticais, inclinadas, horizontais, normalmente estão associadas à argamassa ser vítima. São movimentações da estrutura, de interface, de tensões não previstas ou, enfim, maiores do que o que deveriam e tal, que produzem na argamassa. A argamassa recebe essa tensão maior e às vezes não consegue absorver e alivia a tensão, criando uma fissura. E quando que a argamassa pode ser a vilã? Nos casos, principalmente, de fissuras mapeadas. Que aquelas são fissuras em forma de mapa, casco de tartaruga, muito em função da retração. Quando a gente conversa com alguns patologistas, chamado pé de especialistas... galinha também. ele começa a dar aquela craquelada. O que a gente percebe com argamassas industrializadas? Que é a nossa preocupação, eu queria ouvir de vocês como que vocês veem isso e como que vocês olham na indústria para reduzir ou controlar ou avaliar isso. São dois potenciais problemas com a argamassa industrializada e também a convencional, mas a indústria está trabalhando na argamassa, então vamos falar dela. Primeiro, fora a aderência é uma questão, enfim, óbvia, né? Tem que estar aderido. Mas o módulo, ela não pode ser muito rígida. Sendo muito rígida, ela não vai absorver tensões. É isso aí. Tem que cuidar disso. E retração. Dependendo do traço, dos componentes da argamassa, ela tem um maior índice potencial de retração nas primeiras idades.
Que aí gera essa fissura mapeada. Tá? Queria saber se vocês... como que vocês veem esses dois tipos de problemas e como que a indústria está de olho nesses potenciais, no módulo e nesse controle do traço, do trabalho para a retração da argamassa. Falando um pouquinho do controle de traço, né, Fê? Você sabe que a gente tem traços para utilizar no verão, traços para utilizar no inverno. Olha só. A gente tem toda uma mudança, né? A gente percebe essa questão climática, porque você vai colocar um aditivo que a gente usa ali, um traço para o inverno, e utiliza no verão. Então, como está essa questão do choque? Ou então, se você colocar um aditivo para o verão e no frio, não vai dar pega, vai ficar mole ali, o pedreiro não vai conseguir dar o acabamento, vai terminar mais rápido, aí tende a fissurar mais. Ou se você não usa uma questão da aditivação de novo, né, para a questão de água, no verão, rapidamente aquilo absorve. Então, como que vai ali tratar o cimento? Para que serve o aditivo? Qual é o poder do aditivo? Então, vai estar exposto? Não vai estar exposto? Então, a gente tem toda essa preocupação e o nosso departamento ali, a nossa área técnica, ela sempre está muito ligada nisso. A Paola, o Vinícius, a maior preocupação deles, eles não estão com preocupação agora, assim, bem... Daqui 2, 3 meses, o aditivo está ok, o traço está ok. Então quer dizer... O ponto ali para perda de água, essa perda de água, essa retração que a gente tem, essa perda de água, eu preciso ter um aditivo que trabalhe melhor. Retentor de água. Mas se por muito retentor de água, traz um outro problema. Como que a gente coloca isso para a massa não ficar pesada? Incorporador de ar. Então, precisa ter ali na pegada certa. Então, um éter de celulose. É um éter de celulose. Então, assim, tem toda uma preocupação de qual aditivo colocar, a quantidade e o papel. A gente tem uma preocupação... É uma preocupação muito forte nossa, essa questão da trabalhabilidade, do tempo. Se a gente pegar... Então, olha só, talvez a galera não esteja com a visão, que às vezes fica parecendo o quê? Argamassa industrializada. Alguém criou lá, o Ivan, mestre em traços, enfim, criou um traço, um pouco disso, um pouco disso, um pouco daquilo. Como era antes, eu fiz muita recuperação de fachadas, há anos atrás, e o traço era produzir em obra, 1 para 6. Uma parte de cimento, uma parte de cal, 6 partes de areia. Pronto, uma trabalhabilidade bacana, ali na mão, com água e vida que segue. Parece que foi feito, tem um traço, uma receita, criada a 7 chaves, igual lá do Bob Esponja, que tem lá do hambúrguer de siri, aquela receita secreta, travada, e aquela argamassa é feita para sempre. E aquele saco que a gente recebe, com aquela coloração cinza, né? É cinza a cor, né? Sim. É cinza. Tem a branca também. Tem a branca também, então, mas a básica é cinza. É cinza. Você olha ali, é cinza hoje, é cinza em julho, é cinza em janeiro, é cinza em outubro, é cinza ano que vem, foi cinza ano passado, é a mesma. O que está me dizendo é que tem uma equipe em tempo integral ajustando o traço constantemente, estudando para ver as necessidades, retroalimentando as informações de campo e até em vazão da época do ano, do tipo dos materiais disponíveis, do tipo da britagem que foi elaborada, do tipo do cimento, faz esse ajuste lote a lote, vamos pensar assim, produção a produção, época a época. Esse controle é constante, que legal. Até o tipo de cimento, né, Fê? Quando a gente vai para a situação de laboratório, o que a gente faz? Poxa, a gente não pode ter retração. Aí a gente traduz isso, né? Esse mapeamento de fissura, a gente traduz ele a retração. Perfeito, sua colocação. E a gente tem um ensaio que faz a variação dimensional daquela argamassa. Então, a gente parametriza para que aquela argamassa ela não tenha retração. Tem um estudo, né? Poxa, é o que a Cris falou. Mas agora começou o mês de maio, início de junho, que é frio. A argamassa tende a demorar um pouco mais para puxar. Pedreiro não dá produtividade. Por conta do intempérie. E aí, o que a gente faz? Faz o ajuste de aditivo, que é o retentor de água. Então, ele não precisa ter mais aquela quantidade. Então, é feito um ajuste. Com muito cuidado, porque a gente sabe que tem uma variaçãozinha ali entre o tempo é doido, né? A gente tem então nós estamos... Hoje, quando você pensa em clima, você não tem mais um clima igual no passado.
Você tem um clima totalmente diferente. As estações elas estão mudando ao longo aí do próprio ano. Então, a gente tem essa preocupação de ter essa preocupação. São ajustes muito finos, se precisa... Essa é a tecnologia. Se não precisa... Essa é a contribuição da industrialização na construção civil. E aí, levando para o ponto de... Também que está ligado a fissuras ou trincas e tudo mais, em relação à rigidez da argamassa, existem os ensaios de módulo, que aí também é um outro controle para que ele esteja dentro de um parâmetro ali aceitável. Só que tudo isso muda quando eu vou para a obra. Se o cara adiciona um pouco mais de água ou um pouco menos, ele mudou o traço que eu estou especificando. Perfeito. Então, aí a gente oferece um serviço de assessoria técnica para orientar, para fazer toda essa capacitação. A gente treina muito. Para evitar o retrabalho. Boa. Conhece os 3 Cs? É outra tríade. Eu não vou conhecer aqui. Capacita, confia e confere. Capacita. Então, é uma preocupação nossa muito grande, justamente pelo volume, pela rapidez que pelos indicadores estatísticos de número de patologia em fachada. Então, a nossa equipe, principalmente nessa etapa crítica, tem um acompanhamento ali nos primeiros 15 dias, full time ali, para que a gente consiga passar tudo isso que nós estamos falando aqui para o aplicador final. Que a industrialização de uma argamassa é mais do que entregar uma argamassa ensacada. A industrialização é a entrega de uma solução, de um sistema. Com certeza. Onde você vai vender um produto, mas vai dar apoio no processo e nas pessoas. Totalmente. O pessoal pode contar com a Ecomix e com vocês no sentido de buscar informações técnicas para prescrever, para saber qual melhor usar? Segundo ponto, uma vez contratado, pelo que eu estou entendendo, a Ecomix dá suporte na capacitação. Essa é a nossa principal diferença. Se você ligar, em menos de 24 horas nós estamos na obra, treinando. Eita. Fechou uma obra? Liga aí pra testar, não começa... Vocês, olha só, a gente fecha uma obra, a gente não inicia sem a nossa equipe lá na obra. Treinar, principalmente painel equipes teste. novas. Tem uma grande coisa que nós faz... temos uma equipe só para fazer a parte de homologação em obra. Tem que ter, todo dia tem que ter homologação. Então tem que ir lá, porque não é uma etapa só, tem que aplicar, tem que fazer depois os ensaios, tem que colocar o chapisco, depois no dia seguinte, depois do tempo específico. 3 dias de idade de chapisco, vai lá e aplica a argamassa. Aí depois de 28 dias faz os ensaios de arrancamento, verifica, treina. Então assim, a gente tem uma equipe para isso e tem uma equipe de assessoria. Perfeito. Então, a gente está muito próxima à obra, né? Os 3 Cs. A Ecomix atua na capacitação. Quem vai confiar é você que está contratando a tua equipe. Você tem que confiar na equipe que está contratando, que vai executar, que vai seguir a capacitação que foi dada. Exato. Mas o que também precisa melhorar muito nas nossas obras é a conferência. Eu confio no pedreiro, mas eu confio no trabalho dele. Eu confio no meu inspetor que faz a inspeção de campo aqui para a FSL, mas ele sabe que eu vou conferir o trabalho dele. A conferência não elimina, não exclui a confiança, mas ela reforça positivamente. Então nós precisamos conferir. E aí eu trago aqui um momento Jequiti para os patologistas. Os patologistas, os colegas meus de profissão, podemos e muito atuar nas construções. Patologista não é só para atuar quando há um problema na pós-construção. Mas se um patologista, porque nós conversamos no almoço, patologia não é o problema. Patologia é a solução. Se você já sabe o que pode causar, você vai lá e ensina antes. Quem é melhor para conferir? É isso aí. Um patologista. Então, se você é patologista, tente vender, coloque no teu cardápio, ir numa construtora e apresentar para eles um trabalho de conferência durante o processo construtivo. Conheça os nossos produtos, conheça a nossa fábrica. A partir da hora que você vai conhecer onde eu posso te ajudar. É a melhor forma de conferir. Cris, a gente, às vezes, conversando, eu preciso de um produto assim.
Olha, preciso de um produto que dê uma super flexibilidade, que não tem aqui no Brasil, uma S2 europeia. Olha, eu posso te ajudar, posso fazer esse produto. Olha, a gente pode ali ter um aditivo especial, vamos pesquisar. E já surgiu muita solução de uma simples conversa de trazer. E lá na fábrica, e aí, conheci... é acessível para isso? Totalmente. Com certeza. Totalmente. Gostei. E assim, um ponto que é importante, que está relacionado a isso que você falou também, um dos nossos diferenciais é fazer esse treinamento em conjunto com o especificador, com patologista, com consultor, com projetista. Então, nesse momento ali no início, né, quando a obra tem essa contratação dessa pessoa, chamar seja fabricante de argamassa, independente de qual outro produto ou serviço que seja, e fazer um trabalho em conjunto, porque você tem as informações de projeto, de execução, né, as informações da execução, colocação de tela, pinamento, enfim. E quando você traz o fabricante de argamassa para passar todas essas orientações ali no momento, no início, você consegue ali desde o princípio ter uma comunicação bem alinhada, as etapas, alinhar os acompanhamentos, se precisa da cura do chapisco ou não, que você falou. Então, tudo isso é fundamental. Isso é uma briga grande em obra, né? Muito. Então, olha só, você consegue colher muitos frutos e evitar muitos custos adicionais. Para a consultora. Com toda certeza. É um trabalho em conjunto, né? Se a consultora colocar e ver isso, ela consegue minimizar, agilizar e ter um produto de excelente qualidade. Temos alguns produtos que eu quero conversar com vocês ainda. Argamassa de rejuntamento, argamassa colante, eu tenho algumas perguntas, algumas até colocações ou dúvidas aqui. Legal, então aguardem aí. Mas antes da gente continuar nessa parte técnica, eu queria saber quem é a Cris? A Cris? Quem é a Cris? Cris, quem é você, Cris? A Cris é uma engenheira formada já há alguns aninhos, né? Não precisamos entrar nos detalhes. É uma apaixonada, venho da área de concreto, me especializei bastante em concreto. E há 7 anos tive uma oportunidade, estou na Polimix há 12 anos, 12 anos agora, e tive a oportunidade de vir para a indústria. Então, sou casada, conheci meu marido no cursinho, sou criada no Mato Grosso, vim para São Paulo para estudar, tenho 2 filhos. Então, essa é a Cris, uma apaixonada que deixa esses meninos doidos, né? Então, assim, tem uma equipe assim, a gente tem uma equipe muito engajada. Eu acho que um dos meus maiores orgulhos é a equipe que eu tenho. Então, você tem uma fábrica ali, a gente trabalha 24 horas, né? Eu ligo a fábrica segunda-feira, às 6 horas da manhã, e nós desligamos ela no sábado, às 22 horas. Então, se você não tem uma equipe bem preparada, se não tem uma equipe bem engajada, se não tem uma organização que acredita no teu trabalho, então quem que você é, né? Então, eu sou esse misto, assim. Eu sou ainda da época lá que eu era a única mulher iniciando a engenharia, depois ainda, no finalzinho, entrou mais algumas. E a gente vem trabalhando no nosso dia a dia nessa paixão doida aí de indústria, de argamassa, de pessoas, né? Eu sou uma apaixonada aí. Ah, incrível! E essa você me pegou de surpresa aí, agora eu fiquei assim, né? E essa paixão, ela passa essa paixão para vocês, Fê? O Filipão, eu que estou há bastante tempo na organização, na Polimix, né? Estou há 10 anos. E trabalhar com a Cris, assim, a gente vai aprendendo dia a dia, né? Então, a gente tem uma parceria muito boa. Muito boa. Admiro muito esse lado da Cris, né? Agora ele admira, ele vai até xingar pra caramba, né? Pego bastante essas dicas com ela, né? E ao longo desse tempo aí pude absorver bastante coisa. É isso, né, Cris? É isso aí. E quem é o Teixeira? Poxa vida. Felipe Teixeira é um menino que veio de uma família bem simples, né, Fê? Queria ser jogador de futebol, como 90% do... Essa eu não sabia, Fê. Mas era bom? Não posso falar. Não, ele joga até hoje, ó. Ele joga até hoje. Tem um time da Ecomix lá, ó. Mas tive muitas lesões, aí tive que estudar. E aí, assim, o que foi interessante na minha trajetória...
é que minha mãe, através de uma amiga dela no supermercado, descobriu um curso que era da Polimix. Chama Formare, que é um projeto social que integra o jovem no mercado de trabalho. E aí eu fiz essa prova, passei, fiz entrevista familiar, tudo, fui aprovado. E é um curso que dura 1 ano, que fala sobre práticas profissionais, tem as experiências práticas também, Quem dá aulas é a própria equipe da Polimix, os líderes da Polimix que dão essas aulas, prepara esse jovem. Que seriam os gerentes, né, das fábricas e das unidades de concreto e de cimento, tudo. E eu participei desse curso durante 1 ano e depois iniciei da Ecomix direto, 2013, dezembro de 2013. E aí tive a oportunidade de passar por quase todos os setores, né, Cris? Passei no financeiro, trabalhei no administrativo, programação de cliente, cobrança, prospecção, expedição, operação de painel. E aí o meu maior período de trabalho foi na área técnica. Ele se encantou na área técnica, ele se descobriu, na verdade. O Felipe é muito bom nessa área técnica, assim, muito. Eu sou muito grato à organização, porque eles contribuíram muito na minha formação, né? Então comecei a estudar engenharia, logo fui para o setor técnico, e aí fiquei 2 anos ali como auxiliar de assistência técnica e depois como líder de assessoria técnica. Aí depois a Cris me fez um convite para trabalhar com ela no setor comercial. Eu já vinha de olho nele, né? Você acha que não? Quem você acha que eu levava para ir nas reuniões comigo? E aí acabei voltando para a área comercial e hoje, há 1 ano e meio, praticamente, recebi um convite também para estar atuando a nível Sudeste, né? E hoje eu cuido ali da parte construtora aqui de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Desafio, né? É importante lembrar que a Ecomix ela tem essa área, é uma marca voltada muito para a construtora, e a gente tem também uma argamassa voltada para o varejo, que a gente utiliza a marca Construcola, uma marca muito famosa no Rio, de muita presença. Então a gente continua aí com a marca Construcola para o varejo, por isso que ele falou, né? Ele cuida dessa área de engenharia. De construtoras, engenharias. É isso aí, Fê. Então, se aqui... Vai casar em setembro. Vou marcar a data. Faz 2 anos que eu tô cobrando. Rede nacional. Julinha, agora não tem mais jeito, Júlia. Aí, ó, já dei a data do teu casamento. Eu tava pensando, eu falei, quer ver que ela vai falar? Agora, vai falar, eu só tava esperando o momento. Você sabe que tem uma linha lá, o Anderson, um abraço pro Anderson, muito forte. O Anderson era o nosso líder, né, de setor, hoje é o Pedro Henrique. E um dos pontos dele fala assim, Cris, o Felipe tem que casar, já tá enrolando, ele namora há mais de 10 anos, pressão, sei lá, né? Pressão total, hein? Mas tá mais pressionado que a argamassa sem junta. Você é criativo demais. A Júlia vai gostar, hein? Gostei, ó. Essa aí nós marcamos um ponto com a Julinha. Sem pressão, cara. Todos os eventos eu estou não sei, eu tô me coçando aqui pra falar alguma coisa, meu amigo, não vai ter jeito. Olha pra câmera. Dê o seu recado. Esse é o seu momento. Agora ele me pegou, hein? Então, olha lá, Felipe. O que você tá gravando? Como um bom engenheiro, se Poxa, agora você me pegou desprevenido, Fê. Você vai me perdoar um dia. Júlia, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto você agregou na minha vida. Sem você, sem dúvidas, eu não seria nada. Você é a minha paixão e a minha parceira pro resto da minha vida agora. Não tem jeito, tá todo mundo sabendo. Termina, você é minha... A minha vida. Te amo demais, tá? Tá doido. A minha argamassa. A minha argamassa, pô. Caraca, Fê, você me pegou desprevenido agora. Olha, é um elogio chamar pra uma pessoa. Pronto. Você é minha argamassa. Olha que lindo. Colocar no dicionário agora. Tem que colocar um novo... No glossário da Adepat. Já coloca. Tá lá, colocado. É isso. Aqui é assim, Cris. Eu falei pra você. Perfeito. Vamos lá. Nesse clima, eu quero falar de uma característica. Vocês são sensacionais. Ai, família. meu Deus do céu. Pegadinha, só pegadinha. Lá vem, Felipe. O que tinha aqui? Será que é café mesmo? Nós estamos bebendo muito isso aqui, gente. O que a Priscila colocou? Vai. Eu pega quero aí. mais um pouquinho. Vamos lá. Tá muito bom isso aqui. Eu não sei. A Priscila é demais. A Priscila é uma argamassa.
Priscila, é uma argamassa, é um puta de um elogio, hein? Pronto. Isso aí. Seguinte, Depois tem que colocar pi. Tenho 2 perguntas técnicas. Se a gente souber responder, Isso aí. vamos embora. Exatamente. Me fazem muito essa pergunta. Tá. Eu gostaria que vocês respondessem. Fachada, revestimento cerâmico em fachada. Qual o melhor rejunte que eu posso aplicar? Qual é a solução que a Ecomix traz sobre Para a área de rejuntamento. Rejuntamento em fachada, revestimento cerâmico em fachadas. Olha, hoje nós temos 3 tipos, só para contextualizar. Nós temos o rejunte cimentício convencional, que é aquele rejunte comum que você encontra nas prateleiras. O rejunte acrílico, aquele que já vem pronto para uso, a base acrílica. É o cimentício, lembrando que o cimentício precisa adicionar água ali, né, de acordo e misturar. E o rejunte super resinado, que também é uma parceria com o Brits. Então, esse super resinado, quais são os benefícios dele? Ele também é um rejunte em pó e... Fácil aplicação. Fácil aplicação, você aplicar consegue água. aplicar em juntas de até 1 milímetro. Então, grandes Também- peças. Grandes peças, Grandes peças. E é um rejunte que tem uma alta durabilidade por ele ter resistência a bolor, né? E também ser um rejunte com uma hidrofugação em aditivo bem dimensionado, vamos falar assim. É muito importante a gente falar o que poucas pessoas sabem, que tem norma, né? E nós temos boa, Cris. ensaios. Então, às vezes, as pessoas falam, tem norma? Tem ensaio de rejunte? Não é possível. Tá aqui, ó, nós temos um ensaio. Uma vez por ano, nós mandamos ali, não vou fazer propaganda, mas eu gosto muito do laboratório do Senai, que é um laboratório, né, que hoje, inclusive, serve de homologação para teses, ABNT, enfim, todo esse processo. Nós mandamos lá, então a gente tem ali o tipo 1, tipo 2, e vem a classificação junto. Então, tem que ter essa preocupação. Você está colocando na tua fachada, mas você gasta a sua fachada, você me coloca ali um cerâmico, você coloca, tem todo um estudo e me usa um aditivo um rejunte que não é o ideal para isso daí. Que não tem essa preocupação com a questão da aditivação, né? E quais são os aditivos especiais que a gente comprar coloca. um celular de 15 mil e colocar uma capinha de 10 reais. Isso aí. É isso aí. É isso aí. E não fazer nenhum seguro contra ele. E não fazer nenhum seguro. Quando você para pensar assim, porque você pode ter a capinha, mas ele pode cair, pode roubar, você começa a pensar. E a galera não entende, às vezes, né? Até receber a informação, o rejunte é o material. O espaçamento entre uma cerâmica e outra é uma junta. Exatamente. Junta de assentamento. Isso aí. As tensões que tem nessa junta, nas bordas dele, como você coloca. Eu não sabia disso. Quando eu fui estudar, eu falei, não é possível. Aí você vai estudando, você vai se especializando, você vai vendo as aulas, aí você vê o quanto o material É importante para aquilo. naquele processo. Exatamente. E ninguém acha. Às vezes o pessoal não tem nem a preocupação de saber se percolou ali. Rejunte se fica teve. como se fosse o simples, assim. Depois, Sim, a usa última na coisa a ser piscina ali, escolhida. qualquer rejunte Exatamente. mesmo. Mas esse super resinado pode ser usado em fachada? O super resinado e o acrílico, eles podem ser utilizados Também em pode. fachada. Pelo custo-benefício, aplicabilidade, durabilidade, hoje o super resinado Então, legal. é o... O padrão é o cimentício, que é o que a gente vê o padrão por aí. Sim. E a Ecomix está vindo com uma solução com esse super resinado que pode ser utilizado em fachadas. Exatamente. Quais são os benefícios? O que tem de diferente do cimentício? Durabilidade, flexibilidade, bolor, Hidrofugante, resistência, umidade. resistência Isso a aí. bolor, fungos e bactérias. Por ele ser menos permeável, ele adere menos a essas substâncias, entendeu? Eu não vou lembrar de todas as características que estão ali na norma, mas ele realmente quando você tem lá tipo Sim. 1, tipo 2, todos aqueles requisitos, ele gente vai devia- muito além. A gente devia montar um curso disso, hein, gente? Muito. Nós fizemos uma live com o Brits sobre rejunte. Até essa foi uma das ideias nele, né? Esse super resinado. Ele vinha questionando muito. A gente fez alguns cases com ele de retrofit, até de fachadas e materiais. Poxa, mas precisamos ter um rejunte diferenciado para esse tipo. Aí foi onde a gente estudou e trouxe essa solução. Eu não sei se não é porque, inovadora, mas ela é uma solução totalmente
fortalecida, diferenciada. É um produto, você pensa assim, o que é uma junta de 1 milímetro, né? O que é uma junta aí de menos de 1 milímetro ali, né? E como que você faz... Preenchimento adequado. Preenchimento adequado. Aí você pensa assim, poxa, você gasta... Quanto custa hoje uma peça de um porcelanato? Exatamente. Em grandes formatos. Você está falando de grandes formatos hoje em dia, 1,5 no mínimo, né? Nem 1,5 nem é mais grande formato já, né? Não é... Aí você vai usar um cimentício sem uma característica que pode depois ter uma... ele não é hidrorrepelente ali, né? Ele vai menos essa questão da água. A coloração dele tem aditivos inorgânicos que ele vai perdendo a cor. Toda essa questão da cor também, quando você coloca... Você tem que fazer... Rejunte é estética. É estética. Você vai pegar ali uma piscina, por exemplo. Você também pode estar usando um ambiente tão agressivo desse. O pessoal fala, daqui a 1 ano já tem que estar... Não, pensa em durabilidade, pensa em manter uma cor, né? Um padrão estético. Um padrão estético, não tem que ficar reforçando, realmente Precisamos fazer um curso desse. Interessante. E além de todos esses pontos, que nós tínhamos 2, o cimentício ou o acrílico. Que eram dois extremos ali. E aí tinha uma resistência grande da mão de obra por uma questão de aplicabilidade no rejunte acrílico. Você é contra essa resistência até você aplicar o rejunte. Aí você fica a favor da resistência. Exatamente. Porque aí dependendo da praticidade, da capacitação... uma fachada, né? Imagina. Exatamente. Aí a gente ouviu esse questionamento aí os meninos, poxa, realmente, o rejunte cimentício, ele é mais fácil a aplicação, pessoal que está na fachada. E é um custo-benefício melhor. Por que não fazer um rejunte à base cimentícia com... características mais próximas do acrílico. Exatamente, com características então, técnicas, foi essa fusão aí. E vocês falam de flexibilidade. Aí que eu entro para argamassa colante, a gente já aterrizando aqui o nosso... Tá legal, não tá? Nossa, parece que já passou mais de 1 hora? Não passou. Passou 10 minutos? Olha só. Argamassas colantes, elas, no Brasil, e também se eu estiver aqui equivocado, por favor, com a expressão de vocês me corrijam, nós trazemos mais, até normativamente, questões associadas à aderência. Perfeito. E não à flexibilidade. Exato. Então, assim, quando nós tratamos sobre, e até vai a minha ressalva sobre a avaliação do ensaio de arrancamento, ele é apenas um dado para uma avaliação patológica completa, porque ele dá um dado de resistência, de aderência axial, perpendicular ao plano. Mas não é esse o tipo de esforço que acontece no revestimento. Sim. É cisalhamento. É a flexão, compressão, enfim, não vamos aqui entrar tecnicamente. Mas requer da argamassa colante uma flexibilidade. E as nossas argamassas colantes, elas são produzidas, ou enfim, são orientadas ali, organizadas em requisitos de aderência, tá certo? Perfeito, isso mesmo. Então nós temos a C1, a C2, a C3. A gente nem fala mais em AC1 hoje em dia, mas né? vamos pensar assim, é isso aí. Educacionalmente. É isso aí. Então, o que a gente pega na parte educacional? A C1 é aquela ancoragem puramente mecânica, onde vai entrar lá em tringita, nos poros, vai fazer praticamente aquela mecânica, sem aditivo nenhum. Pouquinho. Quando você pensa numa pirâmide, é a base ali da pirâmide. Ela depende quase 100% do cimento. Do cimento, perfeito. A C2 é ali a média, já está no intermediário. E o AC3, onde se trabalha muito mais a questão de adesão, aderência por cola mecânica. Aderência mecânica e tem também a mecânica, mas também tem a química, a aderência química, cola, é isso? Isso. E se você for levar a norma no pé da letra, ela especifica que a C3 ela é superior a uma C2 e uma AC1. Então ela é muito interpretativa, é exatamente isso que você falou. Mas é uma questão de aderência. Exato. Então o que a gente usa e recomenda-se em fachada, AC3. C3. Ponto. Fachada, AC3. Simples assim, nem pensa. 13755 tem norma, tem uma porção de coisa para você trabalhar, mas para simplificar aqui, é um podcast AC3.
Mas aí vocês vêm e estão me falando de uma AC3 super flexível. super flexível. Isso é... Eu tô Nossa, bravo não. aqui. Isso é só um nome comercial? Não, Só pra colocar na não, embalagem? não. Ou realmente ela traz essa flexibilidade real pro nosso sistema? Ela ajuda a nossa argamassa de base nesse processo de absorver as tensões. Seria isso? Sim. Na verdade, quando a gente fala em super flexível, como aqui no Brasil a gente não tem uma normatização, a gente foi para o nome europeu. Então, a gente tem ali a S1 e a S2. Então, me corrija aí se eu estiver errado, é 2,5 de... E S2 seria... 5 milímetros de deformação. 4, eu acho que são 4, né? Flexão aqui no corpo de prova. Literalmente, ó. Literalmente é isso aí, ó. É isso aí. Corpo de prova, ali vamos pensar. Esse formato. E é feito esse trabalho. Literalmente. Se ela não tem flexibilidade, não requer que se fizer isso, vai quebrar. Exatamente. Isso aí. Uma argamassa rígida. Uma argamassa rígida. E essa flexível S2, ela consegue ter esse delta, esse range aqui, essa flecha. Essa foi a principal sem perder ponto, as características. Né? A gente viu uma obra e a pessoa falou, eu preciso de uma flexibilidade e vou trazer essa argamassa importada, da Itália, inclusive. Eu falei, não é possível. Aí, junto com o Brits, a gente foi estudar, foi olhar. Não, vamos fazer uma argamassa. Eu dou, inclusive, a gente dá um laudo, a gente dá um certificado. Não, a nossa argamassa é uma super flexível S2. Ela dá aí em torno de 5 milímetros de deformidade. Então, a gente tem, inclusive, cases que a gente utilizou. A gente tem um colégio Porto Seguro, aquele colégio lá no Morumbi, sempre... Toda a retrofit, aquelas placas imensas, se usou a... Nossa, 3 super flexível. Super flexível. São vários cases, no né? Sul também, né? O Sul tem muito essa particularidade, às vezes, de inovar também em alguns pontos. A gente fez ali no Sul também com uma construtora, junto aí com algumas participações. O Brits também indicou, acompanhou muito de perto a argamassa super flexível. Então, a gente hoje tem uma argamassa como solução super de retrofit. De retrofit também. E também para fachada. Não, eu sei, eu tô falando que é retrofit, né? na fachada, mas como a gente está trabalhando num ambiente aqui da DEPAT de patologistas, ok. Ele vai lá e encontra um prédio pronto com problemas. Ele identifica que o problema é uma rigidez na argamassa, ou que, para evitar que esse problema continue, usar uma argamassa C3 super flexível vai dar super bom. Então, pode ser usado isso como solução mediante as características do imóvel, da edificação. Cara, a gente podia fazer também um workshop para apresentar esses cases. Como que chegaram nesses diagnósticos e como que usaram soluções de argamassa industrializadas para resolver os problemas patológicos. Muito bom. É muito bom. Excelente ideia. Tá anotando? Tá anotando ali. Anota aí, você já viu, estamos né? aqui com curso, já saímos aqui com workshop. Visita em fábrica. Mas o pessoal tem gostado muito dessa argamassa super flexível. Gostei. Hoje a gente faz sob demanda. Não, eu falo porque né? eu já estou especificando essa argamassa. Mas sabe um ponto que, desculpa, Cris, só peguei um gancho aqui, porque quando a gente vai avaliar um ensaio em loco de uma argamassa colante, por exemplo, coloca aquele dispositivo 10x10 e você vai fazer uma aderência. Faz ali E qual que é a resistência que tem que dar naquela argamassa? Aí gera uma outra pergunta. Qual que é a resistência que a base tem que dar superficialmente? Perfeito. O revestimento externo, teoricamente pela 13755, você tem que dar MPa, 0,5. 8 de 12 E você CPs. tem uma argamassa C3 que dá 1 MPa. E qual que é a tendência dessa argamassa romper? Na superfície onde ela está colada ali. Então, dificilmente você vai aplicar uma C3 e ela vai reprovar. Primeiro, a gente começa por aí. Então, ligando esses pontos à questão da argamassa, a C3 super flexível, ela te dá um parâmetro, porque normalmente numa patologia, isso você pode falar com mais convicção até do que eu, o revestimento cerâmico ele sofre dilatações horizontais, de cisalhamento. Então, o que garante que essa argamassa não vai soltar? É a resistência à aderência também, mas a capacidade de flexibilidade. Perfeito. Então, é justamente isso que é a proposta dessa argamassa C3. Mas esse é o produto. Qual que é o processo
e fica aqui para ter uma dica do Lima. Um grande abraço pro Grossi. Tamo junto, irmão. Muitos problemas que eu vi na minha vida profissional, trabalhando, tive a oportunidade de muitos anos trabalhando, trabalho com fachadas, por isso que eu acabo falando muito mais das fachadas, é um problema do tempo em aberto na aplicação da argamassa colante. Você tem uma excelente argamassa, produto espetacular, até super flexível. Vem industrializada, você mistura a dosagem certa de água, bonitinho, tem que misturar mecanicamente, não vem com uma mãozinha não. Tem que ser uma mistura mecânica. Para que a mistura mecânica? Para ativar os aditivos, não é isso? Isso aí. Não é, você não está misturando só agregado e aglomerante, você está misturando aditivo, e aditivo tem uma necessidade de ativação mediante movimentações mecânicas. Isso aí, perfeito. A gente briga tanto por conta disso, né? Tive na aula certa, né? É isso aí. Aula. Ok. Perfeito. Colocou num caixote estanque. Não coloca no de madeira, porque senão a madeira vai chupar essa água que foi totalmente colocada e dosada certinho ali. Perfeito. Check. Estanque. O pedreiro, o aplicador da cerâmica, vai querer produtividade. Óbvio, todo mundo quer. Uma obra, terceiro tríade de hoje, é prazo, custo e qualidade. Não adianta estar na qualidade perfeita, prazo perfeito, custo perfeito, mas fala do prazo. Então o prazo também é importante. E o prazo ajuda, no custo e na qualidade. E também na produtividade. E na produtividade. O que o pedreiro faz então? Tem a tendência de aplicar e esticar aquela argamassa colante na parede ou no piso, numa extensão ampla, para depois, com ela penteada bonitinha na parede ou no piso, pegar as placas cerâmicas e ir assentando. Boa. Porém, vocês da indústria enviam para nós uma informação de tempo em aberto de laboratório. 20 minutos, 30 minutos, seja lá o que for. 15, em obra, 20. 20, tem argamassa com tempo em aberto estendido? Ok. Em campo, o que a norma pede? Vê se alguém já faz isso. Pega aquela argamassa da Ecomix, super flexível, aplica na parede, aonde vai aplicar a execução da obra. Aplicou? De minuto em minuto, põe um dedinho. Minuto em minuto. E vai registrando. Quando o dedo sai limpo, parou. Perdeu o tempo em aberto. Tempo em aberto real é aquele ali. Se é 15 minutos em laboratório, num sol de tantos graus, fachada poente, será que é uns 10, 7 minutos? Vamos ver em campo, real. Travou isso? Se o pedreiro, que o faziam muito antes, esticava a massa e demorava 30 minutos para chegar no último quadradinho. O cordão não quebra mais. Você pode Você não tem mais fazer aderência. assim. Você não, Sabe qual que é o problema? Você não chucha, né? O pessoal fala que dá uma chuchada ali, né? Dá aderência só para te enganar. Adere. Você bate até não dar som cavo. Mas passa 1, 2, 3 anos nessa movimentação, dilatação higrotérmica, expansão por umidade de uma placa cerâmica, qualquer movimento dependendo da coloração, vai criar esse esforço de cisalhamento. Essa argamassa não está totalmente aderida no tardós da placa cerâmica. Não é flexível, descola, desplacamento. Olha só o processo e treinar as pessoas como é importante. Então vamos usar argamassa super flexível, mas vamos ter atenção nessa conferência, né? E tem mais uma dica, segunda dica do Lima. Como que você sabe se está sendo bem colado? Chegou na obra, o pedreiro acabou de assentar a placa cerâmica. Você fala, e aí, irmão, beleza? Faz o seguinte, tem como você tirar essa placa? Vamos ver essa peça. Que placa? Não, essa acabei de colocar. Mas eu preciso mostrar para meus alunos como é que é atrás da placa e tal, não sei o quê, troca ideia. Ele tira. Você vai ver atrás do tardós. A norma 13755 pede para você conferir. Tem que ter pelo menos 90% da placa preenchida de argamassa. Se você vê ela já aquela... a placa zebra, né? Listrada, você já pensa, opa, será que o tempo em aberto já passou ou não? São dicas, né, que a gente pega para usar um bom produto. Senão a gente compra uma excelente argamassa, a C3 super flexível, mas se não usar adequadamente,
vai dar problema, né? Você Esse falou é o tudo, principal né? ponto. Nossa, você falou tudo. Perfeito. Deixa Você eu nem usa uma espaço pra solução ele dessa, perfeita, melhor argamassa que tem, você tem um certificado, mas você não tá. Se você não aplicar corretamente, não ver esse tempo em aberto, ver essa questão realmente do tempo que está no dia, se vai ser do dedinho lá para colocar. Tem mais uma dica aí, hein? Olha pra lá, fala. Dica do Teixeira. Dica do Teixeira, hein? E a gente indica até, falando no... Porque a gente tem que levar tudo para a parte prática. Laboratório excelente, 15 minutos, mas o cara ele tem que estender um cordão do tamanho do braço dele. Em média, ali 1 metro quadrado, que vai ser o tempo suficiente para ele conseguir fazer ali a aplicação dentro do tempo em aberto. Você é excelente o parâmetro do dedinho, mas se ele fazendo ali, Pelo esticando menos um isso. cordão muito próximo, ele não vai correr esse risco, entendeu? Perfeito. Então, a dica do Teixeira aí. Gostei, hein? Viu que é complexo. Bastante. Como a gente começou esse podcast? A argamassa é simples. Simples é o complicado que foi resolvido. É a base desse podcast, né, gente? É o nosso grande lema. Não foi desse nada podcast. combinado, hein? Nada Não combinado. foi nada combinado, hein? Quem tá talvez ouvindo, assistindo, acompanhando, fala, caramba, me deu uma confusão. Ok. Quero conhecer mais os produtos da Ecomix, quero contar com as soluções da Ecomix, quero comprar a Ecomix, mas eu quero ver se me atende tecnicamente, fazer painel teste, assessoria. Ele vai fazer o quê? Entra em contato com quem? Ele fala com quem? Quem que vai dar esse encaminhamento, esse acompanhamento técnico com o profissional? A gente Na costuma Ecomix. dizer que a gente pode acessar o site. Dentro do site, você pode mandar uma mensagem, né? Esse seria um canal, acessando o site, ou ligando para o Felipe ou para mim, Cristina, né? cristina@ecomixargamassa.com.br, argamassa no singular, né? Para não sempre Todos os Vai estar aqui na confundir, descrição né? do YouTube, vai do ter Spotify, aqui a gente vai direitinho. colocar. O do Felipe também, Felipe@ecomixargamassa. Teixeira@ecomixargamassa. Bom, eu falei errado teu e-mail, ainda bem que você corrigiu. Muito bom, é isso aí. E nós temos também as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, entrando em contato Sigam aí, através vai das estar tudo aqui redes. na descrição. Consegue o contato direto conosco e também através do... Aproveitando, siga a nossa rede. É isso aí. Se associe, Todos- marque o sininho. Tudo aí. Tudo isso daí. Vamos lá. Se conecta, né? Gostei. Se conecta. Isso Aproveitando é pra fazer importante um- demais pra gente. Perfeito. E deixa lá a solução. Tem uma dúvida? Deixa lá. A gente tira essa dúvida. Vamos fazer aí junto com vocês esse dia na Ecomix. Quer conhecer? Mande um recado lá pro Felipe. Felipe, leva lá uma equipe para conhecer a nossa fábrica. Dia da Depate na Ecomix, hein? Você vai gostar, hein? Vai Gostei. gostar. hein? Já é o terceiro evento aqui, hein? É isso aí. A gente falou da Ecomix, falamos da Construcola. Lembrando que a nossa fábrica aqui em São Paulo fica em Santana de Parnaíba. A gente atende um raio aproximado aí de 200 a 250 quilômetros da fábrica. Entendeu? Litoral, Nós temos Campinas, fábrica Baixada. também no Rio de Janeiro, localizada em Seropédica e Saquarema, e também no Espírito Santo, localizada em Guarapari. Daqui a pouquinho nós estamos no Nordeste, mais uma fábrica aqui em São Paulo. Poderia falar, Cris? Já falei. Mais uma fábrica aqui em São Paulo. 1 a 1, pronto. Ela fala. Então, pode entrar em contato através das redes sociais que consegue direcionar aí para cada região. Muito legal. Joia? Fachada é o meu universo principal. Então, se eu precisar compor um procedimento, terapia, fachada, NBR 13755, projeto de fachada obrigatório. Então, as construtoras precisam fazer um projeto de fachada, precisa especificar os materiais, os métodos, É isso aí. fazer painel teste. Tudo que nós estamos conversando aqui é resolvido, Como é se fosse o finalizado em básico, painel né? teste. Mas é isso aí. Não tem painel jeito. teste, é isso aí. Então vamos lá. Chapisco sobre estrutura de concreto industrializada. A Ecomix tem? Tem. Chapisco para chapisco Para o concreto e Chapisco para alvenaria. Também tem. São Aplicação produtos convencional. diferentes. É, por isso que eu estou trazendo aqui. Totalmente chapisco diferente. bombeado para alvenaria também. Também tem. Também também. tem. Aí eu vou. Então, chapisco tem toda a linha de chapisco. Toda a linha. Da linha Tá. chapisco. Argamassa de revestimento, de emboço, para aplicar sobre o chapisco. A Temos. Ecomix tem? Temos também. Fachada, revestimento externo, revestimento interno e argamassa multiuso. Ok. A nossa multiuso é 3 em 1.
assentamento, reboco interno e fachada ali de prédios até uns 3 metros. Três até uns andares. 3 pavimentos. Sensacional. 3 andares. Para Mas- revestimento cerâmico, argamassa colante Sim, e o rejunte. também. Colante AC1, AC2, AC3 e AC3 Não, ele tá Plus. falando de fachada. C3 e a Fachada C3 Plus. C3 e a C3 Plus, que é super flexível. É isso aí. E aí, encaminhando internamente, também tem as soluções Sim. Sim. mais convencionais que A não C2, tem né? a C2. A C2, A C1 C2. é mais agora para literatura, vamos chamar Mas assim. para literatura. Pra literatura. Que Esse é o legal. nosso sonho, literalmente. Não Gostei. podemos- Gostaram? Amei. Excelente. Olha Fê. só, pessoal, tivemos um encontro super bacana. Tivemos a oportunidade de nos encontrar no Enapat 2022, em julho aí do ano passado. Um ano quase. Um né? ano quase do nada. Quem diria que aquele bate-papo, um abraço pra Paola que Aquele teve lá. network. Foi uma brincadeira super bacana, um momento super legal. Não nos conhecíamos, né, pessoalmente ali. De lá, continuamos aí uma história com a Adepat. Tivemos a oportunidade de contar com vocês, dando apoio para o nosso evento, o Expat, no Rio de Janeiro. Foi um evento incrível, Construcola lá, um abraço para todos os cariocas da Geraldo. Construcola. Geraldo, pô, Geraldo. pessoal envolvidão, foi super bacana, né? Isso aí. Eu vim até de branco aqui para homenagear a Ecomix, né? Ecomix é os white, né? A FSL é os black and white. Ah, Isso aí. muito bom. E esse ano, o Enapat agora tem a parceria também da Ecomix. Muito obrigado pela confiança de vocês. A Cris, conhecemos a Cris. E eu queria ouvir, Cris, o que você achou da Adepat? Qual que é a sua expectativa para esse nosso encontro? Que o ano passado foi para 100 pessoas, já estamos hoje nesse Nossa, momento. eu fiquei surpresa. 185 pessoas 200 confirmadas. pessoas. Vão passar de 200 com certeza até a data do evento. E vamos contar com vocês lá numa grande festa da patologia. Primeiro a gente precisa, quando a gente foi pensando, a gente precisa estar próximo de vocês. É vocês que conhecem ali a patologia, vocês que conhecem como não ter um problema na obra, o que a gente pode ajudar a vocês. E a gente foi aprendendo muito no dia a dia. No Rio de Janeiro foi uma experiência única ali participar. E o que a gente espera para esse ano? Aprender, estar próximo, crescer, estar de portas abertas para ter uma ideia genial, para treinar mais pessoas, para que a obra entenda essa importância de conhecer o processo. Né? Ela precisa conhecer o processo, ela precisa saber o que vai acontecer ali depois no processo, como aplicar. Não é que você colocou muita tríade, eu não vou me lembrar ali, mas você tem que capacitar... Capacita, confia e confere. O conferir, o olhar crítico. Então, isso que a gente espera. Tá próximo de vocês aí. Vamos embora, acabou já, não tem mais aqui, ó. Muito legal, Fê. E aí, Fê, dá o seu, então, o que você... Enfim, fala o que você quiser. Só não vale pedir ajuda de novo em casamento, já foi, né? Tá tudo certo. Tá tudo Pegadinha certo. aí, meu. Essa aí, tudo preparado. Bom, Fê, eu participei do primeiro encontro nacional dos patologistas, né? Foi muito bacana. Eu, junto com a Paola, a gente aprendeu demais. Esse ano estamos levando mais gente, né? Esse ano a gente vai levar uma equipe de peso lá, uma galera. E eu não espero nada mais, nada menos do que aprender o máximo possível aí, né, agregar bastante conhecimento. E nós vamos falar um pouquinho, né, da estrutura nossa, um pouquinho disso que a gente falou aqui também. E vamos levar um case de sucesso, Cris? Vamos levar um case de sucesso, surpresas. hein? É padrão. Prepare surpresas, vamos ter sorteio, né? De visita na fábrica. Começar a falar aqui, nossa, vamos guardar as novidades aos pouquinhos, a gente vai colocando. É só o começo dessa parceria de sucesso. Agradeço o tempo de vocês aqui, muito obrigado, de coração. Foi Obrigada, sensacional. foi muito bom, Felipe, Eu queria que vocês obrigada. dessem um recado final, falar algo que vocês... Tá no coração de vocês, que vocês gostariam de falar, mas, por fim, desse um recado pro time Ecomix, o time Polimix, vocês estão aqui representando toda uma galera, né? Vocês estão aqui representando toda uma história, representando todo um time que faz a argamassa acontecer. Então, manda um recado para eles, Cris. Vai lá, Felipe. Começa aí. Começa você.
Eu vou começar a falar da equipe. Então, assim, eu já até falei dessa equipe maravilhosa que a gente tem. Primeiro, agradecer aí a todos que confiam no nosso trabalho. A Ecomix vem crescendo dia a dia e ela só vem crescendo porque ela tem uma equipe engajada, uma equipe que valoriza o ser humano, valoriza o treinamento, aquele produto, aquele processo. Então, um grande abraço para todo mundo. É que faz a diferença são as pessoas, né? As pessoas e o investimento que a gente tem cada vez mais da organização em estar crescendo. Sempre. Incrível. Muito obrigado. Isso aí. O que eu posso falar é que gratidão a esse momento, essa oportunidade de estar aqui com você, Fê. Você sabe, né, já te falei algumas vezes quanto admiro o teu trabalho, o trabalho da Depate, da Pri, do Ricardo, do Jonathan, de todo mundo que trabalha contigo. E estar aqui em nome da organização Polimix, em nome da Ecomix, que é um projeto gigantesco, e ter essa oportunidade de falar aqui do que é uma argamassa, né? A gente nosso trabalho do dia a dia. Primeiro podcast aqui a gente ficou um pouquinho nervoso no início, mas você conduz como ninguém, né? E gratidão à nossa equipe, são eles que nos inspiram, né? Que faz a gente acordar todos os dias para compartilhar experiências, para aprender, né? Mais do que compartilhar é aprender com eles. E em nome de toda a organização aqui, eu te agradeço por esse momento, Fê. É só o começo. Isso aí. Vamos que vamos, meus amigos. Gratidão, Ecomix, gratidão, Cris. Gratidão a você, Teixeira. né? Principalmente. Tchau! Vamos que vamos.